Sabe, quando a gente pensa em tesouro, logo vem à cabeça aquele ouro que brilha, né? Mas hoje, o nosso papo é sobre um outro tipo de riqueza. Um tesouro verde, cítrico, que nasce numa das terras mais especiais do Brasil. Então se prepara, porque a gente vai mergulhar na história do limão lá no Recôncavo Baiano. É uma jornada que mostra não só o potencial gigante da nossa agricultura, mas também o poder que a inovação tem lá no campo. E ó, pra gente já começar com um dado de peso. Que tal esse número aqui? 2. Essa é a posição do Brasil no ranking mundial. A gente é o segundo maior produtor e exportador de limão Tahiti do planeta. É isso mesmo, vice-campeões do mundo. É uma medalha de prata que, convenhamos, vale ouro e movimenta uma cadeia produtiva inteira. Bem, o nosso roteiro de hoje tem 5 paradas principais. Primeiro, a gente vai entender a base de tudo em O Gigante e a Raiz. Depois, vamos direto para um paradoxo em Terra Rica, Vida Árdua. Na sequência, a gente descobre uma luz no fim do túnel com o ouro verde e uma solução muito inteligente em A Lógica do Cultivo Consorciado. E para fechar, a gente amarra tudo em Tradição encontra inovação. Bora começar? Então, para a gente entender de verdade o sucesso do agronegócio brasileiro, não adianta só olhar para os números gigantescos. A gente precisa ir mais fundo e na raiz, sabe? Ver quem é que está lá, no dia a dia, cultivando essa terra. E por trás desses números enormes de exportação, existe um verdadeiro exército de gente. São os agricultores familiares. Eles são, de fato, a espinha dorsal que sustenta essa potência toda. É gente que cultiva tanto para botar comida na própria mesa, quanto para vender no mercado, garantindo aquela diversidade de alimentos que é a cara do Brasil. Ok, agora a gente vai dar um zoom, vamos sair um pouco do cenário nacional e pousar lá no Recôncavo Baiano. Uma região cheia de contrastes, um lugar onde a promessa de uma terra fértil bate de frente com uma realidade bem dura. O grande protagonista aqui é esse solo lendário, o Massapê. É o tipo de terra que tem nome e sobrenome, quase uma celebridade no mundo da agronomia. Um solo tão, mas tão fértil, que historicamente tudo que se planta nele vira sinônimo de coisa boa, de altíssima qualidade. Com uma terra dessas, a prosperidade parece ser o caminho óbvio, né? Bom, a história é um pouquinho mais complexa que isso. E é aqui que o enredo ganha um tom mais dramático. Apesar desse solo incrível, os agricultores do Recôncavo, principalmente ali na região de Santo Amaro, enfrentam umas batalhas bem pesadas. Tem o fantasma da contaminação industrial, um legado deixado por uma antiga processadora de chumbo, tem a falta de apoio do governo, a dificuldade de conseguir recursos e ainda por cima uma crise de gerações, com os mais jovens procurando o futuro bem longe do campo. Olha, e essa citação aqui, tirada de um estudo feito lá na região, ela resume tudo. Não é só sobre dificuldade financeira, não. É um sentimento profundo de abandono. É a voz de quem trabalha numa terra que é uma bênção, mas que se sente completamente esquecido, desamparado. Mas, como em toda boa história, sempre tem uma virada. E a nossa chega na forma de uma frutinha verde e muito poderosa. Chegou a hora de falar do limão Tahiti, que aparece ali não só como mais uma plantação, mas como um verdadeiro farol de esperança, um tesouro que estava escondido bem debaixo do nariz de todo mundo. Guarda bem esse número aqui, ó, 107 mil. Essa é a produção média de frutos em um único hectare de um pomar de limão Tahiti com só 4 aninhos de idade lá do Recôncavo. É um número bem impressionante, né? Mas a história fica ainda melhor. Agora, olha só o salto. Um pomar mais maduro, com 11 anos, naquela mesma terra, produz mais de 400 mil frutos. É um aumento de quase 400%. Isso só prova a parceria perfeita que existe entre o solo do Recôncavo e o limão Tahiti. É uma sintonia de produtividade que é simplesmente absurda. Aí fica aquela pergunta no ar, né? Se o potencial é tão gigantesco assim, como é que a gente transforma isso em prosperidade de verdade para aqueles agricultores que se sentem tão sozinhos? A resposta talvez não esteja só no que plantar, mas principalmente em como plantar. E a parte mais legal é que a solução, ou pelo menos um ótimo caminho, já existe. É uma técnica agrícola super inteligente, sustentável e, o melhor de tudo, foi pesquisada e validada ali mesmo na região, em Cruz das Almas. O nome da mágica é cultivo consorciado ou culturas intercalares. A ideia é simples e ao mesmo tempo genial. Pensa só, enquanto os pés de limão ainda são jovens e não estão dando lucro, por que não usar o espaço que sobra entre eles para plantar outras coisas? A Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica lá em Cruz das Almas, estudou isso a fundo e descobriu umas combinações que são perfeitas.
E os benefícios disso? Nossa, são um monte! O agricultor já começa a ganhar um dinheiro novo naqueles primeiros anos, que são sempre os mais apertados. O uso de coisas como o adubo fica mais eficiente porque serve para mais de uma planta. O solo fica protegido da erosão e, dependendo do que se planta junto, como as leguminosas, ainda rola uma adubação natural de graça. É um verdadeiro combo de vantagens, tanto para o bolso quanto para o meio ambiente. E não é só teoria, não. Essas parcerias são muito concretas. Segundo a Embrapa, a combinação do limão com o abacaxi é tão lucrativa, mas tão lucrativa, que o dinheiro de apenas 1 hectare já paga o custo de implantar 2,5 hectares do pomar de limão. O inhame também é outra ótima opção. E as leguminosas, bom, elas funcionam como uma pequena fábrica de adubo natural. A solução está, literalmente, plantada na terra. E é assim a gente chega ao nosso último capítulo, onde tudo se conecta. O conhecimento que vem de gerações de agricultores e as práticas modernas, sustentáveis, que a ciência tem para oferecer. Essa resposta, que foi coletada lá no estudo de Santo Amaro, ela é muito poderosa. Ela lembra, gente, que a sabedoria desses agricultores não veio de um livro, de um manual, veio da observação, da prática, de um conhecimento profundo da terra que foi passando de pai para filho, de avó para neta. É uma sabedoria que tem um valor que não dá nem para calcular. E a beleza da solução está exatamente aqui, nessa união. Não é uma questão de escolher entre a tradição e a inovação. O futuro mais próspero para o Recôncavo está justamente em combinar essa sabedoria de quem conhece a terra como ninguém com as estratégias e as técnicas que foram pesquisadas ali pertinho. É a resiliência que vem da experiência, somada com a resiliência que vem da estratégia. E a gente termina com essa reflexão. A história do ouro verde do Recôncavo mostra que, muitas vezes, as respostas para os nossos maiores desafios estão na união do que a gente já sabe, do que está na nossa raiz, com aquilo que a gente ainda pode aprender. A questão, no fim das contas, não é só sobre limões, é sobre como a gente pode cultivar um futuro onde o legado e a inovação possam crescer juntos, lado a lado.